seja muito bem-vindo. Se você não me conhece, prazer, eu sou Evelyn Zorek. Se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever no nosso canal. Nós lançamos vídeos todas segundas, quartas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. E já te convido a deixar o seu like. Hoje, nosso Papo de Pais, nós iremos falar sobre dicas para a alfabetização do seu filho. Quem nunca pensou em como pode ajudar no processo de alfabetização do seu filho, não é verdade? Nós, pais, temos a difícil missão de ajudar eles a descobrir o mundo. E se pararmos para pensar, a alfabetização é quando eles vão descobrir coisas que vão postergar para uma vida inteira. Então, hoje eu quero te convidar neste Papo de Pais a conversarmos sobre o tema alfabetização. E eu quero deixar com você 5 dicas que eu tenho utilizado na minha casa, que tem dado super resultado com o Isaac. Se você também tem dúvidas sobre esse assunto, eu te convido a ficar até o final deste vídeo. É um dos momentos mais importantes e marcantes na vida de uma criança. Pense, é quando ela descobre como que ela vai se comunicar, não somente com o falar, mas ela vai poder se comunicar através da escrita. E para escrever ela também aprenderá a ler. São coisas que ela vai carregar por toda a sua vida adulta. E a alfabetização, ela é difícil e ela é talvez até um pouco penosa para nós pais. Mas ela não cabe somente ao profissional da educação ensinar. Nós, pais, podemos juntar as forças com eles e trazer esse benefício da alfabetização para os nossos filhos. Por isso, nós vamos falar sobre 5 dicas da alfabetização neste vídeo. A primeira dica que eu quero deixar é guarde as expectativas. Bom, se você puder não criar elas, seria ideal. Porque quando nós criamos uma expectativa e ela não é suprida, temos a frustração. E a frustração faz com que nós ficamos desanimados, que tenhamos dificuldade com a educação dos nossos filhos. Então, se você conseguir não criar a expectativa, você não vai se desanimar nesse processo de alfabetização. A segunda dica que eu quero deixar é não desista. Sabe, o seu filho não vai ler da noite pro dia. Pense quantas vezes nós vamos aprender alguma coisa ainda já sendo adultos e temos dificuldades para esse aprendizado. Então, tenha paciência. Talvez, às vezes, pode até parecer que ele está desanimado, desinteressado ou até regredindo. Mas, na verdade, nós temos que analisar que são diversas informações que eles estão recebendo, são muitos estímulos e que, na verdade, o cérebro dele está associando todas essas informações. Então, respire, tenha calma, ele vai aprender a ler, ele tem um ritmo que precisa ser respeitado, cada criança tem o seu ritmo e é importante que nós venhamos a ter a paciência necessária com o ritmo que o nosso filho está apresentando. E toda dificuldade nós temos que conversar com os professores deles. Eles vão certamente nos ajudar a ter uma medida mais assertiva para estar fazendo nesse processo de alfabetização. Eu me lembro que em meados de maio, mais ou menos, com a pandemia, o Isaac estava tendo só aula online e eu não conseguia mais saber o que fazer com ele, como ajudar ele a fazer as coisas. Parecia que ele estava desinteressado até mesmo. E ele sempre mostrou muito interesse em conhecer as coisas, em querer saber. E essa rotina nova atrapalhou um pouco. Então, a gente começou a conversar com ele, tentar descobrir o que estava acontecendo. Mas uma criança de 5 anos não consegue expressar tudo com palavras ainda. E então, eu procurei a escola, junto com a professora e a pedagoga deles. Ela fez um teste com ele e que trouxe muito resultado. A professora fez uma videochamada exclusiva com o Isaac e eu tive um horário marcado só para o Isaac na escola também. Então eu tive a oportunidade de ter um feedback daquilo que está acontecendo com o Isaac e da sua evolução. E depois disso eu me tranquilizei, eu consegui aceitar o ritmo do Isaac. Então respeite o ritmo do seu filho, não compare seu filho. Ele é único e ele precisa que você entenda o tempo dele. Se você tem dúvidas em relação à comparação, o quanto que ela pode ser negativa na vida do seu filho, aqui embaixo na descrição do nosso vídeo vai ter
a playlist do Papo de Pais, e em um dos nossos vídeos eu falo exclusivamente sobre a comparação e os seus efeitos negativos e como que você pode fazer uma comparação mais sadia. Então, se você tem dúvidas, acesse aqui embaixo que você vai ter todas as informações necessárias. A terceira dica que eu quero deixar é estímulos certos. Eu me lembro que o Isaac, quando começou a querer escrever, ele só queria saber de escrever Spider-Man. E essa foi a primeira palavra que ele conseguiu escrever. É claro que a gente quer ver que eles escrevam papai, mamãe, ou até mesmo a gente começa com umas palavrinhas fáceis como mala, babá, mas às vezes não é do interesse da criança. Então, nos estímulos certos, a dica que eu quero deixar para você é: veja qual universo que seu filho gosta. Sabe, lá em casa, pelos vídeos vocês podem ver, né? Somos fãs de super-herói. Eu me tornei uma fã de super-herói porque eu não tinha conhecimento algum sobre isso, mal sabia sobre Batman e Superman. E hoje nós conhecemos o mundo da Marvel e isso tem estimulado com que eu conheça aquilo que o meu filho gosta e eu consiga ajudá-lo. Hoje ele escreve diversas palavras sozinho, mas também ele aprendeu coisas porque ele tinha os heróis que ele gostava. Ele sempre foi muito fã. Uma vez ele pegou e escreveu Marvel sozinho, e a gente foi procurar de onde vinha isso, e vinha dele assistir os filmes e sempre ver a abertura com o Marvel. O estímulo certo, você não precisa usar ele somente no português. Na matemática ele também pode ser muito útil. O Isaac estava com uma dificuldade com a questão das somas e subtrações, e eu comecei a brincar com ele. 5 heróis estavam passeando, e daí a gente já começou a dar o nome dos 5 heróis que estavam passeando para salvar o mundo, e 3 precisaram ir ajudar em outra área. Então isso trouxe a criatividade. Pense que a alfabetização ela não tem que ser tensa, ela pode ser muito divertida. Nós podemos trazer o mundo da imaginação deles para dentro da alfabetização e com isso fazer com que ela se torne leve, se torne agradável. Se nós conseguimos fazer com que eles vejam que pode ser dessa forma, certamente vamos ter mais facilidade na alfabetização. A quarta dica que eu quero deixar é o elogio. Elogie sempre seu filho. Sabe, às vezes a gente esquece o quanto que é bom ser elogiado. Eu gosto de ser elogiado e certamente você também gosta de ser elogiado. O elogio faz bem pra gente, nos anima. Imagine numa criança que está se desenvolvendo. Esse estímulo vai trazer autoestima para ele. Eles vão conseguir se desenvolver emocionalmente mais saudável através desse elogio. Então elogie seu filho, sabe? Quando ele tira notas boas, quando ele aprende uma coisa, não é ai que bom. Estimule mesmo através do seu elogio o quanto que isso é bom. O nosso elogio é fundamental para os nossos filhos. Quando eles escrevem uma palavra, tá faltando uma letrinha, não vai lá e fala, ai, tá faltando uma letrinha, mas seja carinhoso no seu elogio. Fale para ele, nossa, que bom, olha o quanto que você tá evoluindo, você agora já consegue escrever dessa forma. O Isaac tinha dificuldade com o H, agora já estamos melhorando essa fase. Ele sempre escrevia o aranha faltando o H, o vermelho faltando um H. E nós fomos falando, olha filho, como tá lindo, você tá conseguindo. Olha, tá quase todas as letras. Vamos trabalhar um pouquinho mais que nós vamos conseguir escrever 100%. E hoje ele apresenta para mim as palavras com H, que eu acho incrível para uma criança de 5 anos. Esses dias ele estava na aula online dele e a professora perguntou como escrevia vermelho. E eu fiquei escutandinho ali e ele falou as letras. Daí quando chegou no lho eu pensei, será que ele já vai lembrar do H? E ele conseguiu lembrar do H. Então o elogio não quer dizer que você vai falar que está tudo perfeito. Você pode pontuar o erro, mas se ele vir através de um elogio, certamente a criança vai gravar aquilo que nós estamos ensinando. A quinta e última dica que eu quero deixar com você é aproveite as oportunidades. Sabe quando a criança está aprendendo as cores e nós pegamos e fazemos da seguinte forma, olha, o céu é azul, a bola é vermelha. Então, utilize da mesma forma. Você pode mostrar a placa de um carro para que elas comecem a reconhecer letras. Quando saímos pela cidade, temos os outdoors, que tem várias informações que a gente pode aplicar com elas. E em casa mesmo nós conseguimos, se a criança já está começando a ler, nós conseguimos usar as receitas, chama ela para fazer um bolo, olha, vai 3 ovos, e assim ela vai aprendendo um pouquinho sobre a leitura de uma forma dinâmica, e ela pode participar também de quando vamos às compras. Chama teu filho, vamos fazer aqui a lista de compras com a mamãe.
e você fala, nós vamos comprar ovos, escreve ovos para a mamãe. E assim ele se sente parte de um momento que ele não fazia e ainda ele começa a ter mais autonomia da escrita. É certo que às vezes vai faltar alguma letra, que você talvez vai ter que fazer a sua própria lista para levar para compra, mas se possível você usar a lista dele e ele participar da compra, vai ser legal para ele, que ele vai crescer tendo esse hábito também. E esse foi mais um episódio de Papo de Pais. Eu espero que você tenha gostado, que as dicas tenham sido válidas, assim como são lá em casa. Se você tem mais alguma dica de alfabetização, deixe aqui nos comentários, ou se você quer um vídeo exclusivo sobre alguma dica que foi dada, também pode deixar que nós faremos certamente. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe com outras pessoas. Lembre-se, conhecimento é enriquecedor e ninguém pode tirar de nós. Nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais!